Você é conservador ou é liberal? Essa foi a pergunta que eu propus para vocês na segunda-feira. Eu propus um teste para vocês aqui. E eu percebi que, depois dos resultados, algumas pessoas ficaram intrigadas com o que apareceu para elas. E algumas até um pouco ofendidas. Eu vi gente falando assim, mas eu não sou conservador, como é que apareceu esse resultado? Então eu vou explicar para vocês aqui qual é a lógica desse teste, de onde surgiu, né, como ele se inspirou. E também analisar os resultados do teste que a gente fez aqui. Antes de tudo, é preciso definir o que a psicologia entende por conservador e liberal, né? A psicologia moral, que utiliza esses parâmetros. E há vários estudos de psicólogos, como John Dost, que eu já falei aqui, e nesse caso eu utilizei uns parâmetros que é do Jonathan Haidt, que é um psicólogo que trabalha com essas questões de ideologia política, questões morais na psicologia. Então, para eles, o conservador é aquela pessoa que realmente é ao pé da letra quase, né? Que é alguém que quer conservar certas instituições, certas tradições, certas normas morais, alguém que tem uma visão fechada de mundo, com respostas já elaboradas e que são mais ou menos absolutas, então não é alguém que está muito aberto para revisar as suas teorias, revisar as suas concepções de mundo, porque para ele as que ele possui já são funcionais. Já o liberal é o oposto disso, é alguém que está aberto a revisar suas teorias, que sabe que as teorias são mais ou menos provisórias, que está aberto para novidades e para novas experiências. Então, basicamente é isso. Na verdade, essa noção de conservador e liberal, penso que pode servir tanto para quem é de esquerda ou de direita, eu acho. Eu acho que existem conservadores de direita, que seriam os tradicionalistas, que seriam religiosos, enquanto que para mim é totalmente plausível, e isso alguns teóricos defendem também, que existam conservadores de esquerda também. Muitos dizem que o Stalin era um conservador de esquerda, porque uma vez ocorrida a Revolução, ele se esforçou ao máximo para preservar aquelas instituições, isso às custas de matar todos os seus oponentes e seus rivais. Então ele era um conservador de esquerda porque ele visava preservar as instituições que foram elaboradas após a Revolução. Isso até o próprio Roger Scruton talvez concordasse, porque segundo ele, todos nós somos conservadores em certo nível. Queremos preservar aquilo que a gente acha que tem valor. Essa divisão entre conservador e liberal, ela se funda na divisão, na mentalidade americana, porque é onde esses testes são feitos em sua maioria. Então a gente tem uma noção de conservador e liberal nos Estados Unidos. Isso não tem a ver com os princípios filosóficos, com correntes filosóficas de conservadorismo e de liberalismo, que são coisas diferentes. O conservadorismo tem um corpo de teoria e o liberalismo tem outro. Isso não tem a ver com essas posições mentais nossas da psicologia moral, são coisas diferentes. Tem realmente a ver com essa disposição nossa em aceitar o novo, em aceitar o diferente ou de preservar aquilo que a gente acha que funciona. Esse teste em particular aqui, ele é um dos muitos testes elaborados para poder analisar as posições políticas e ideológicas das pessoas, e esse aqui ele tem a ver com reação àquilo que enoja ou que assusta. Porque os conservadores, em geral, têm uma reação muito mais negativa, muito mais visceral em relação ao nojento, em relação ao perigoso, em relação ao medo do que os liberais. Ou seja, nesse teste aqui eu coloquei fotos de cães raivosos, coloquei fotos do Hitler, coloquei foto de guerra, coloquei foto de vermes, essas coisas, porque isso causaria uma reação muito maior nos conservadores do que nos liberais. Os liberais tendem a não se importar tanto com essa questão do medo. Inclusive, umas teorias importantes para avaliar a posição política das pessoas tem a ver com medo. Porque muitas pessoas tendem a balançar para o lado do conservadorismo quando vivem numa sociedade caótica no qual há muitos perigos. Porque para o conservador o mundo é muito perigoso, então é preciso de uma ordem muito bem estabelecida para evitar que esses perigos nos afetem. Eu penso que no Brasil essa onda conservadora agora tem muito a ver com isso também. Com uma sociedade violenta, com uma política instável, com uma economia em crise. Então isso dá uma guinada para a direita, isso dá uma guinada para o conservadorismo, porque assim as pessoas encontram um solo mais sólido para poder encontrar uma resposta para as coisas. Ou seja, o medo, a instabilidade, ela tende a empurrar as pessoas para o conservadorismo. No caso desse teste aqui, antes de começar o teste, eu deixei algumas perguntas para saber o perfil de vocês, como vocês se identificam, né? Eu me surpreendi bastante com as respostas, porque dentre as opções que eu deixei, né, que era conservador, liberal, socialista ou isentão, como você se identifica politicamente, 24% disse que se sente isentão, 27% que se considera socialista, que foi muito surpreendente, 38% como liberal, acho que nesse sentido de liberal clássico mesmo, liberal econômico, e 10% apenas como conservador. Então é um pequeno percentual que se identifica ideologicamente com a corrente filosófica conservadora. E depois, na formação também, eu quis saber, 42% tem ensino médio, 39% tem ensino superior, 13% pós-graduação e uma pequena parcela aqui, 4,3% apenas do ensino fundamental. E depois nas respostas aqui, vocês podem perceber que
ficou bem centralizado aqui. Boa parte das pessoas, eu acho que teve uma resposta, no final dos contos, que deu como isentão. Ficou bastante equilibrado. Grande parte das pessoas ficaram no centro, não são muito extremistas, não são totalmente conservadores, nem totalmente liberais. Inclusive, alguém com 16 respostas, que só teve uma pessoa totalmente conservadora com base nesse teste. Em algumas respostas particulares, eu fiquei um pouco surpreso também, porque imaginava que, por exemplo, no caso do Hitler, ia dar uma grande diferença para Hitler, né? Que muitas pessoas escolheriam a imagem do Hitler como a imagem que mais atrai atenção, mas ficou bastante equilibrado entre o Gandhi e o Hitler. Por outro lado, quando tem a foto do Holocausto, ela disparou também, e a foto da menina no Vietnã, que também atraiu bastante atenção das pessoas. Dá pra perceber que fotos de guerra, ou de fome extrema, ou do Holocausto, são bastante impressionantes. Isso não apenas por causa da sua carga emocional enquanto guerra ou enquanto perigo, mas também por sua carga histórica, né? Então as pessoas reconhecem essas fotos como eventos históricos importantes, e isso atrai a atenção delas. Mas, no geral, eu acho que o teste revelou aquilo que eu já imaginava, que as pessoas oscilariam entre imagens mais fortes e imagens mais fracas. Não há uma grande polarização dos extremos, tanto de liberais quanto de conservadores. Uma coisa interessante é que a psicologia moral e a psicologia evolutiva, elas têm um debate, né, que é muito duradouro, tem muito tempo isso aí, se aquilo que nos forma enquanto personalidade, enquanto pessoas, depende da natureza nossa, depende dos genes, depende da nossa biologia, ou se depende da nossa formação, da nossa educação, de como a gente é criado. E o que os biólogos e os psicólogos já conseguiram determinar é que é um pouco dos dois, na verdade. 49% do que a gente é determinado pela biologia, pela genética, enquanto que 51% é determinado pela nossa criação. Então, nossas posições ideológicas, políticas, podem ter uma grande carga genética, pode depender muito da nossa biologia, de como naturalmente, evolutivamente, a gente reage aos perigos, reage às circunstâncias, reage à instabilidade. Mas também tem muito a ver com como a gente é criado, como nossos pais nos criam, em qual é a sociedade que a gente vive, quais escolas a gente estudou, que tipo de pessoas que a gente tem no nosso ciclo de convivência. Ou seja, se você é conservador hoje, ou liberal, ou socialista, ou o que for, isso tem em parte a ver com a sua genética, tem em parte a ver com sistemas naturais nossos, evolutivos, mas também tem muito a ver no modo como você foi criado e aquilo que você teve contato ao longo de sua vida. Tanto que, como eu disse, em alguns casos de perigo, em alguns casos, quando há uma crise ou quando há uma guerra, as pessoas tendem a ficar mais conservadoras, as pessoas tendem a valorizar mais as instituições, a valorizar mais a religião, a Deus, porque assim elas têm respostas mais definitivas, mais fechadas sobre a realidade, para que ela estruture o caos, para que aquilo ali não fique uma coisa que a oprima e a deixe sem saber como reagir. Eu sou um caso mesmo, eu já disse nessa circunstância, que eu era bastante conservador no Brasil, tanto por causa do medo, por causa da sociedade aí, e depois, à medida que fui passando os anos, e já estou há muitos anos fora do Brasil, eu fui dando uma guinada, e hoje sou muito mais liberal. Hoje eu tenho que aceitar coisas que eu não aceitava quando eu tinha meus 16, 17, 18 anos. Então, para mim, morar fora do Brasil, morar numa sociedade muito mais estável, onde há certos direitos que no Brasil a gente não tem preservados, onde é muito mais seguro, onde você tem mais qualidade de vida, para mim, isso permitiu com que eu tivesse uma visão diferente de sociedade das pessoas. Talvez se eu estivesse no Brasil aí, eu fosse muito mais conservador do que eu sou hoje. Ou seja, isso pode flutuar e pode mudar de posicionamento ao longo da sua vida ou ao longo das suas experiências. Eu vou deixar para vocês algumas recomendações de artigos, um deles é do Haidt e também um livro dele que é muito interessante. O livro dele se chama A Mente Moralista. É bem interessante o livro dele sobre essas questões morais, sobre esses pilares morais, as fundações morais que ele elabora. É interessante para compreender como a gente é, como nossas escolhas não são bem escolhas muitas vezes, como a gente é levado por certos caminhos por causa da nossa criação ou da nossa biologia. Então vale conferir. Eu quero saber se você gostou desse teste, o que deu o resultado para você, se você concorda ou não com o teste. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Aproveite também e contribua para o apoio do canal para a gente poder fazer um curso de filosofia política aqui. Então um grande abraço e até mais. Tchau!